Boa tarde, gente, né? Professor Ronan aqui novamente com vocês. E professor Hugo também, para começarmos mais uma aula de xadrez. Queria, né, retomar com vocês aqui, nesse momento que a gente está vivendo aí, né, esse isolamento social pela pandemia. E nós estamos aqui, eu e o professor Hugo, com o xadrez, tentando levar esse conhecimento para vocês, desse jogo, que vocês podem praticar em casa, né, com a família, com algum amigo que esteja com vocês aí, devidamente como a gente está fazendo aqui, né, quando um está sem a máscara, o outro está de máscara, então até os dois de máscara para tomar os cuidados necessários, beleza? Para a nossa aula de xadrez hoje, nós vamos inserir mais uma peça no jogo, né? Nós já falamos aqui, a gente falou sobre o peão, né? Depois de colocar os peões, a gente colocou de cá, peão na coluna de cá, tá? Então a gente fez com o peão a primeira aula, retomando, né? Todos vocês conheceram o tabuleiro de xadrez, as movimentações do peão, as capturas do peão. Aí depois nós entramos com a torre. Aí, relembrando, a torre faz a movimentação na vertical e na horizontal. Vocês agora vão treinar com a torre. Depois, nós entramos com o cavalo. O cavalo, vocês lembram, faz aquele movimento do L, tá? Sempre formando a letra L em qualquer sentido no tabuleiro. Pode ser um L deitado, de cabeça para baixo, pode ser um L que você pode fazer ele ao contrário, fazendo a letra L ao contrário. Ele pode ser feito com a perna para cima, deitado com a perna para cima. Então o cavalo faz o salto e ele é aquela única peça que pode passar por cima das outras peças, certo? Depois, na última aula, nós entramos com o bispo para compor o nosso jogo. Depois de feito isso, hoje nós vamos entrar com a rainha, né? Com a dama, que a gente chama de dama, tá? Ela que vai entrar aqui do lado e deixamos o espaço aqui do rei, que a gente vai estar vendo na próxima aula. Então agora eu vou arrumar aqui embaixo os peões. Beleza, montamos o tabuleiro. Aí agora é sempre bom lembrar que a nossa dama, né, ela sempre ocupa a coluna D. A dama branca vai entrar aqui na D1, né, e a dama preta na D8. E a dama, como toda rainha, né, ela fica do lado do seu rei. Certo? Toda dama tem, todo rei tem uma dama, né? E ela movimenta-se fazendo o movimento da torre, que é o movimento vertical. Ela faz o movimento do bispo, que seria um movimento na diagonal, e ela também faz o movimento na horizontal, que também é da torre. E também o movimento do peão, porque o peão também anda na vertical. Então, uma dama no jogo, ela é muito importante, porque ela movimenta-se em todas as direções. Uma dama posicionada no meio do tabuleiro, ela pode vir para a direita, ela pode vir na diagonal, ela vai em linha reta para frente, ela pode recuar, ela vai na outra diagonal, ela vai para a esquerda. Então, ela tem um amplo poder de movimentação. Isso faz com que a dama seja uma peça valiosa durante o jogo. Tá? Ela equivale naquela pontuação que a gente faz, que é uma pontuação simbólica, não para vencer o jogo, mas para você fazer uma comparação entre as outras peças. A dama, ela recebe o valor de 9 pontos. Relembrando, a torre tem um valor de 5, cavalo e bispo tem o valor de 3 pontos, o peão, valor de 1 ponto, e agora entrando a dama, ela vale 9 pontos. Por que ela vale 9? Porque é uma forma de você fazer uma comparação. A dama, ela movimenta como a torre, então 5 pontos. Ela movimenta na vertical e horizontal.
ela movimenta como o bispo na diagonal. 5, soma mais 3, 8. E ela movimenta como o peão, mais um ponto, estabelecendo 9 pontos. Então, ela é uma peça que ela tem bastante poder, tanto de movimentação como no valor simbólico ali das peças. Ok? Professor Hugo, quer falar alguma coisa? Quer completar alguma coisa? Fica à vontade. Não, só lembrando, chegar perto aqui, só lembrando que esses joguinhos que nós estamos dando para vocês chama-se pré-jogo do xadrez. São jogos pré-desportivos, ou seja, antes do jogo inteiro, do todo, a gente está indo por partes. Então, tudo isso que nós estamos fazendo para vocês é para dar um joguinho para vocês executar, reforçar e aprender o movimento das peças. Que o xadrez vocês só vão jogar semana que vem, quando o rei entrar. Certinho? Memorizar, né? Usa-se para memorizar ali durante a execução desses joguinhos, ok? Então nós vamos fazer um joguinho mostrando. Eu e o Ronan vamos fazer um jogo de ainda batalha dos peões, com a ajuda das outras peças, menos o rei. Quando o rei entrar, vai ser jogo de xadrez. Com a ajuda das outras peças, quem promover primeiro, ou quem capturar o maior número de peças, vence. Ok? Vamos lá? Eu vou soltar o cronômetro. Você vai de branca? O que você foi semana passada? Fui preta. Não, Você é branco. não, fui, sei lá. Então eu vou de branca. Então. Vai de branco. Então solta o cronômetro aqui. Soltou. Nós vamos fazer um jogo de 10 minutos, tá? Eu vou de branca, né? Nesses 10 minutos nós vamos explicando. Se o jogo terminar ou não, não tem problema. Nós não vamos usar o relógio hoje, não. De acordo com o que nós estamos ensinando, né? Saí com o peão na frente do rei e agora fiz o movimento de cavalo. Eu mexi, ó, o primeiro peão uma casa e agora duas. Sempre na linha, na fileira inicial do peão, ele pode andar duas. Depois, não mais. Vou de peão B3. Fazendo o L do cavalo. Também vou sair com o meu cavalo, fazendo o L. Agora eu vou propor para o meu parceiro uma troca de peões. Andei 2 casas com o meu peão C4. Isso nós vamos falar mais para frente do curso, mas vocês estão notando que a nossa briga é aqui no centro do tabuleiro. Ó. É uma das coisas que vocês vão aprender mais para frente, ó, tá vendo? Nós estamos brigando sempre pelo centro. A diagonal do bispo, tá? Ó. Estou avançando o meu cavalo perigosamente. Perigosamente nada. Tudo que ele quer vir aqui está protegido. Ó. Meu peão está protegido pela dama, tá tranquilo. Saiu da casa inicial, só uma casinha. Eu falei primeira aula que nós fizemos, eu fiz um comentário que normalmente o jogador que está com as brancas, ele toma a iniciativa do jogo. E depois, outros professores de educação física que assistiram a aula comentaram comigo assim que perceberam que as brancas tomam a iniciativa e que as peças escuras ficam mais na defensiva. Mas isso não é uma verdade. No jogo tem as suas variáveis. Isso é até o momento que começa a haver uma troca de peça. Quando a gente começa a trocar uma peça,
muda-se a tática do jogo. De repente, as brancas vão começar a ter que defender porque a preta tomou uma atitude de ataque. Isso também vocês vão ver adiante, que é uma técnica do jogo. O professor Ronaldo falou, chama-se tempo. A branca tem o tempo primeiro. O primeiro tempo das brancas é das brancas que ela começa. A partir do momento que a branca perde tempo numa jogada, as pretas é que adquirem esse tempo. Aí passa a ser atacante. O professor Hugo propôs aqui, né? O que a última mexida sua foi de quê? Peãozinho aqui. Ele avançou o peão. Normalmente, ele poderia vir aqui, capturar meu peão. Ele não veio. Eu vou pegar esse peão para mim. Não sei qual que é a intenção dele ainda não, mas eu vou pegar esse peão aqui. Porque ele refugou um peão, mas ele tem alguma intenção nisso. Ó, meu cavalo, como nós dissemos para vocês, ó, L. Qual que é esse L aqui, Ana? Esse L aí é o L Tá que ele está fazendo fazendo de flexão? ponta. É, está fazendo flexão de braço. Tá? Aí, ele está tentando avançar. Ele vem aqui com o cavalo, ele vem aqui, ou ele vem aqui. Então, eu preciso de me defender. Então, aqui, eu estou protegido. Aqui, se ele vier, eu estou protegido. Aqui também. Então, o que eu vou fazer? Vou posicionar o meu bispo aqui, porque se ele tentar vir nessa coluna, eu vou pegar. Mas aí eu estou desguarnecendo aqui. Não, eu venho de cavalo. Está protegido. Beleza. Então, eu vim com o bispo para tentar proteger essa casa, só que ele tem um bispo que ele pode vir. Se ele quiser propor uma troca, ele vai pegar o meu bispo e eu vou pegar o dele de cavalo. Bispo por bispo é uma coisa boa, viu, pessoal? Lembrem-se disso, ó, diagonal. Não troca peça grande por peça pequena. Agora, vou fazer o L aqui ao contrário e vou recuperar o bispo que eu estou perdendo no jogo. A minha intenção, ele falou que eu não sabia, minha intenção do peão era atacar o cavalo dele aqui, ó, incomodar o cavalo dele. Tirar o cavalo dele dessa posição. Eu já estava querendo sair com esse cavalo aqui mesmo. Então foi uma boa oportunidade de avançar com o cavalo, porque eu gosto de jogar soltando os cavalos. Vocês lembram da última peça que nós aprendemos, que é a dama? Ela faz o movimento do bispo. Olha aqui para vocês verem, ó. Então a dama pode fazer o movimento do bispo e capturar o cavalo, ó. Agora eu saí mal nessa jogada, porque, presta ela aqui, a minha intenção aqui, eu não percebi que a dama estava atacando o cavalo quando eu fiz a jogada. A minha intenção era, no próximo lance, atacar esse peão, que eu ia fazer um ataque duplo, que eu ia dar um garfo, atacando ao mesmo tempo a torre e atacando a dama. Só que eu me dei mal porque eu não percebi que a dama estava ali e eu fiz uma jogada que não foi a melhor. Então agora eu tenho que recuperar o que eu perdi, né? Então vamos lá, vamos colocar mais peça em jogo. Saindo de bispo. Viram? Mexi na dama aqui na diagonal, que é o movimento do bispo. Se ele atacar o meu cavalo, eu posso fazer o movimento da torre e capturar o bispo dele aqui. Então, quer dizer, são os movimentos que a dama faz, por isso que ela é tão valiosa assim. Mas eu vou atacar aqui, ó. Usando o movimento da torre, eu vim atacar esse peão. Perdi meu cavalo. Pronto, perdeu o cavalo dele. Só que ao mesmo tempo ele está querendo pegar a minha torre. Não, porque a dama está aqui ele está, só que eu estou dando uma proteção, mas ele vai trabalhar em cima dessa possibilidade. Eu posso pegar um cavalo, ele contou com essa ação, que eu iria atacar o cavalo, mas por trás disso ele está pensando em me atacar aqui, de alguma forma, com a dama dele. Não estou preocupado com o que ele vai fazer aqui, não. Eu vou atacar o cavalo dele aqui, de alguma maneira, vou estudar o jogo dele, porque nós temos pouco tempo de jogo aqui, então às vezes não dá tempo de terminar.
como os bons jogadores dizem, né? Nós somos capivara, ou seja, nós fazemos lances bobos várias vezes. Por isso que vocês ficam à vontade de jogar em casa e ser capivara também, que o mais importante é aprender a jogar. Aqui, agora, ser um bom jogador é diferente. Aqui, o Hugo fez um recuo de uma peça, né? E eu vou tentar capturar, vou pegar mais um peão dele que está avançado. Não estou correndo risco com essa peça, então eu vou tentar fazer isso. Agora vamos ver qual que seria a ideia dele quando ele recuou essa peça. À toa não foi. Foi porque eu não vi que ela não ia valer nada lá. A diagonal, ó. Meu bispo na diagonal atacando a dama dele, ó. Isso. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso de proteger. Então eu vou dar um peão para ele, porque se ele atacar o meu peão, eu vou atacá-lo com a dama. Se eu atacasse aqui, eu poderia perder a minha dama, porque eu ia atacar com dama e ele ia também usar a dama dele. Vou dar uma recuadinha aqui no bispo. E eu vou deixar ele quietinho com esse bispo dele lá e vou para o jogo, em outra situação. Vou propor outra jogada para ele. Aqui não. Aqui sim. Ó, no caso inicial, andei duas. E agora nessa situação eu é que vou cair fora. Eu não quero capturar aqui, porque eu vou capturar um peão de um valor de 1 ponto e vou perder uma peça de 3 pontos, que eu já perdi um bispo, eu não quero ficar sem os dois. Se eu atacar o cavalo, ele vai usar o peão. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que recuar. Poderia até colocar aqui, mas aí eu não sei se vai ser um momento adequado para mim fazer isso. Então eu vou tentar. Ao invés de recuar aqui, eu vou colocar aqui que eu continuo atacando o cavalo que tem o mesmo valor do bispo. Vou deixar o peão dele amarrando a dama dele aqui e vou sair agora de peão. Deu tempo. Beleza. Aqui, pessoal, ó, deu tempo, caiu, né? Nós jogamos durante 10 minutos, para vocês entenderem um pouquinho dessa parte tática. Como o professor Hugo disse, nós vamos retomar isso nas aulas seguintes. Hoje era só para vocês verem a movimentação, né? Como o Hugo disse, às vezes a gente aqui não está estudando o jogo, porque no tabuleiro você para na frente, você tem um tempo maior. Aqui nós vamos jogando, fazendo um movimento das peças para vocês conhecerem, tá? Acho que deu para compreender bem aqui as ideias que nós propusemos aqui, tá? E é um jogo para movimentar as peças. Ainda não estamos no xadrez. Como disse bem o professor Hugo, enquanto não entra o rei, nós estamos fazendo um pré-educativo. A partir do momento que o rei está no tabuleiro, completou o nosso tabuleiro, aí sim a gente vai começar a entrar nessas estratégias, parte tática, que vocês vão compreender melhor. Em casa, continue jogando até promover o peão. Continue jogando, tá bom? Ó, vai fazendo tudo que der até promover o peão. Aqui nós vamos parar, porque senão nós vamos ficar aqui até 4 horas da tarde. Aí vocês vão cansar do nosso jogo. Eu quero só fazer um adendo aqui na questão do jogo. Como o professor Hugo falou, você tem algumas questões no xadrez. Você vai vencer o xadrez com o checkmate, que isso vocês vão aprender à frente. Mas aqui a gente vai olhando o valor das peças, que a gente fala que é um valor simbólico, porque depende da posição que elas estão no tabuleiro e como cada um está jogando. O Hugo conhece um pouco o meu jogo e ele sabe que eu gosto de sair com a minha dama para poder atacar. Eu vou com a dama para frente e que não é uma boa estratégia no começo. Hoje eu me contive, a minha dama não saiu do lugar. Ela ficou aqui o tempo todo e eu mantive as torres. Enquanto o professor Hugo, ele já pôs a dama dele no jogo. Então hoje nós mudamos um pouco a característica. Para capturar o cavalo dele que estava aqui, para mim era um bom negócio. A meninada que a gente ensina, normalmente, gosta muito de sair com a dama e as torres.
E isso não é bom, tá? Isso não é bom. Vocês estão vendo aqui que nós mantivemos quase Preservamos. a estrutura, as Isso. torres, e eu só vim com a dama aqui para capturar um cavalo que valia a pena, senão eu deixava quieto também. Ok? Então, espero que todos assistam. Nós vamos dar sequência agora na parte aqui que vai movimentar ali, que o professor Hugo vai explicar, né? E espero que vocês tenham gostado, tá? Conto com todos os alunos das escolas municipais aí que estão assistindo, né, a TV Câmara 61.3, que vocês continuem prestigiando as aulas aqui, e eu e o professor Hugo também vamos estar fazendo o melhor aqui para tentar levar esse conhecimento até vocês e dar mais essa oportunidade, ok? Abraço a todos. Então, pessoal, agora nessa parte da aula que nós vamos mostrar para vocês como vocês podem usar a tecnologia a seu favor. Se você não tem um parente em casa, se você não tiver um tabuleiro e peça em casa, você pode usar a tecnologia, né? Que no caso seria o notebook. Então você vai digitar aqui, ó, apronos.com.chess. Aí você clica, pede para o Google procurar para você. Quando aparecer, ó, Chessboard Editor, isso aqui, ó, Chessboard Editor, você clica nele. Depois que vocês clicarem em Chessboard Editor, vai cair dentro dessa parte aqui, ó, dessa página. Vocês vão vir aqui, ó, Position Setup. Tem que fazer esse passo a passo, senão não funciona. Depois Position Setup, Empty. Aí depois vocês vão colocar todas as peças no tabuleiro. Vamos colocar as peças, tudo dentro, ó. Pra gente fazer aquele joguinho que nós estávamos fazendo lá no quadro, figurinha mesmo, que é a Batalha dos Peões, com a ajuda de todas as peças menos o rei. Prontinho. Depois de colocado todas as peças, nós vamos aqui, ó, Legal Move Zone. Depois de Legal Move Zone, Play this position against computer. Aí está o tabuleiro para você fazer um jogo contra o programa do apronos.com. Ah, professor, lá na parte da aula do mural de xadrez, eu não entendi direito como as peças fazem. O programa é legal por causa disso. Tudo que você clicar nele, ó, ele te mostra. Tá bom? Olha como que é mais fácil de jogar com o programa, ó. Tá vendo? Você clica na peça e ele te mostra onde a peça pode ir. Então fica muito mais fácil. Aí, ó, o cavalo nessa posição só pode vir para esses dois lugares. Ó, se você quiser mexer a dama, por exemplo, vai te mostrar onde que ela pode ir, tá vendo? Muito mais fácil. Esse cavalinho danado. Cavalinho que atacar espião meu aqui, ó. Para atacar posteriormente minha dama e minha torre. Então, eu vou defender essa coluna. Vou defender essa linha. Olha o meu bispo, ó. Minha pretensão. Vou atacar a dama dele, olha lá, ó. Logicamente que ele vai defender, que a dama é uma peça alta.
Olha só, para vocês verem, ó, o cavalo. Ele estando no meio do tabuleiro, olha quantas casas que ele pode ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só não pode vir nessa porque tem uma peça dele. Perdi meu bispinho. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É mais uma demonstração aqui de como vocês podem treinar o movimento das peças, a movimentação das peças, para que quando nós colocarmos o rei no jogo, você já esteja craque no movimento das peças, porque você vai precisar movê-las para conseguir dar o cheque-mate. Então, por isso é importante você praticar bem, até antes de a gente colocar o rei no jogo, tá? E eu gostaria de lembrar para vocês o seguinte, ó. Na aula da torre e do peão, eu falei que quem me mandasse pelo e-mail que estava aparecendo na televisão e que vai aparecer agora para vocês de novo, iria ganhar um tabuleiro de xadrez. E até hoje, antes de vir gravar essa aula aqui, ninguém mandou. Então, por enquanto, ninguém ganhou e continua valendo. Continua valendo, tá bom? No final daquela aula lá, quem conseguir promover um peão na batalha dos peões com a torre, manda pra gente uma foto e o primeiro que mandar é o primeiro. Não são todos não, tá bom? O primeiro que mandar automaticamente ganha um tabuleiro de xadrez com peças, ok? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.